Olá, pessoal. Novamente, boa tarde a todos, a todas e a todos. E nesse momento, eu gostaria de saudar a todos os presentes aqui e dar as boas-vindas nesse espaço que é de construção, que é de aprendizado, que é de transformação. Eu me chamo Rana Santos, sou estudante de enfermagem pela Universidade Católica de Salvador, que é uma instituição localizada no estado da Bahia e de natureza filantrópica, confessional, mas a partir disso se abarca enquanto universidade de IES particular. Nesse sentido, eu gostaria de apresentar o evento, esse terceiro ciclo de palestras promovido pela faculdade, pelo Diretório Acadêmico de Enfermagem Ananeri, em conjunto com o Centro Acadêmico de Enfermagem Margarida Machado. Ele vem com o objetivo de tratar a temática da produção acadêmica, da produção científica nas IES particulares, nas instituições de ensino superior particular. E a partir disso, nesse primeiro momento, nesse primeiro dia, nós estamos com o propósito de falar sobre a desmistificação da produção científica nas IES particulares, contando com a presença da professora e da professora Caroline Santos, que também é graduanda em enfermagem pela Faculdade Anísio Teixeira, também pós-graduanda em Gestão e Saúde Pública pela UCAM, mestre em Saúde Coletiva pelo UFES, doutorando em Saúde Coletiva também pelo UFES e membro do Comitê de Pesquisa de Ética em Pesquisa pela FAT, pesquisadora do Grupo de Urologia pela UFES, que é a Universidade Estadual de Feira de Santana, e pesquisadora nessa FAT. Antes de convidar também a professora para participar desse espaço, falando sobre a importância da produção científica e como é desenvolver pesquisa nas IES particulares, trazendo seus desafios e potencialidades, nós gostaríamos de dar alguns avisos. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de sinalizar que ao final da fala da professora Bruna Matos, que será a segunda a fazer uma explanação, iremos colocar a lista de presença no chat. E aí, todas as pessoas que estiverem participando desse momento, por favor, acessem essa lista de presença para confirmar, pois o certificado só é dado mediante essa lista de presença. Outra coisa muito importante a ser sinalizada: todas as perguntas, as dúvidas que vocês tenham, vocês podem colocar no chat ou então pedir a fala. É só colocar inscrita para fala, inscrito para fala. E aí a nossa comissão organizadora, a nossa mesa, vai estar organizando e articulando tudo isso. Então, a gente só queria agradecer pela participação de cada pessoa que está aqui nesse espaço, saudando inicialmente o coordenador do curso de enfermagem, Walter Ney, e que se encontra presente e fazendo as suas menções, e também as nossas convidadas, que é a Caroline Santos e a Bruna Matos. Então, a gente só gostaria de agradecer a presença de cada um e podemos dar início, então, ao nosso primeiro dia do terceiro ciclo de palestras, convidando a professora Caroline Santos para falar um pouquinho sobre a desmistificação da produção científica nas IES particulares, a partir do que é a importância da produção científica e como é desenvolver a pesquisa nas IES particulares. Novamente, eu gostaria de fazer as menções às graduações da professora, que é graduanda em enfermagem pela FAT, pós-graduando em Gestão em Saúde Pública pela UCAM, mestre em Saúde Coletiva pelo EFES, doutorando em Saúde Coletiva pelo EFES também, e membro do Comitê de Ética em Pesquisa pela FAT. Nesse momento, gostaria de convidar a professora Caroline para dar suas primeiras palavras e saudar a todos. Boa tarde a todos, em nome de Rana, que preside essa mesa. Eu gostaria de, inicialmente, em nome de Lucas, na condição de presidente do diretório, parabenizá-los pelos 10 anos de diretório. Eu tenho certeza que é uma trajetória muito bonita que foi construída ao longo desse tempo, e eu me orgulho muito em ter na minha trajetória uma passagem por esse espaço que vem lutando cada dia, mas eu acho que com mais intensidade pela melhoria
do ensino e das condições de ensino e pesquisa na instituição da qual fazemos parte, já que eu sou formada e hoje atuo nessa instituição. Além disso, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui, agradecer a presença do professor Walter Ney, nosso coordenador, da minha amiga e irmã Bruna, por compartilhar esse espaço e dizer que é uma honra atender a mais esse pedido do diretório, ao mesmo tempo em que é um desafio muito grande, já que eu estive com vocês no Encontro Nacional de Estudantes e vocês me propuseram um tema também desafiador. Eu acho que falar de pesquisa hoje é muito difícil, não apenas no contexto das instituições superiores particulares, mas em um contexto como um todo, já que a gente tem vivido momentos de um negacionismo extremo da ciência e de tudo que dela é derivado. Então, conversando com Bruna, nós pensamos em organizar a apresentação de forma que ela seja complementar, para que não fique muito repetitivo. Claro que cada uma vai falar das suas particularidades nesse processo de construção de uma vida acadêmica dentro da instituição particular. Nesse primeiro momento eu vou fazer a contextualização mais geral e depois Bruna complementa, e eu acho que fica mais rico se a gente levar isso em forma de debate, já que a gente está aqui para conversar sobre os nossos desafios, já que nós temos pessoas de outras instituições aqui também. Eu vou pedir, Ana, para você me dizer se a tela está aparecendo quando eu compartilhar, tá bom? Certo. Agora tá projetando. Só dá, não sei, só Um minutinho que eu colocar vou para colocar para apresentar em tela apresentar. cheia. Foi, Ana? Foi. Só para sinalizar, ver a possibilidade de falar mais próximo ao microfone, para ver se fica mais alto também, porque algumas pessoas estão sinalizando que o áudio está baixo. Tá bom? Pronto, obrigada. Assim melhora? Para mim tá audível. Minuto, deixa eu aumentar aqui. As pessoas estão sinalizando que tá melhor sim. Pronto, muito obrigada. Certo? Ótimo, prontinho. Gente, a partir de agora eu não consigo ver vocês, mas fiquem à vontade para ligar o microfone, fazer as colocações, se acharem pertinente no momento da explanação, ou ainda podem mandar pelo chat e Hanna vai fazendo as colocações, tudo bem? Foi me pedido para falar nesse terceiro ciclo de palestra sobre produção científica nas instituições de ensino superior particular, sobre a desmistificação dessa produção. Falar sobre produção científica, como eu já falei anteriormente, hoje é muito complexo, já que produzir ciência não é mais difícil apenas nas instituições particulares, mas como um todo, e a gente tem observado que grandes e consolidados centros nacionais estão passando por grandes dificuldades para que se consiga produzir uma ciência de qualidade, uma ciência que traga um retorno social, e mais que isso, nós estamos vivendo um processo em que a credibilidade dessa ciência tem sido colocada à prova. Então, nós vamos tentar falar um pouquinho sobre um panorama geral de como acontece essa pesquisa e falar da nossa realidade. Aí eu peço a licença para falar da realidade do contexto em que eu vivo, que é o contexto da FAT, e trocando figurinhas do contexto das instituições de Feira de Santana. E o pessoal de Salvador também pode ficar à vontade para fazer a colocação e a gente fazer, quem sabe, um comparativo de como acontece isso nas duas realidades. Bem, em uma situação normal, e eu acho que nas melhores situações, como deveria ser, a pesquisa deveria ser financiada pelo governo.
já que a pesquisa, de acordo com as próprias publicações de estudos na área da economia, na área da saúde, na área da educação, tem mostrado que as principais mudanças sociais acontecem graças a pesquisas. Então, o que a gente observa nos países de primeiro mundo, principalmente nos Estados Unidos e na União Europeia, é que em torno de 60% a 77% dos investimentos da pesquisa relacionados à pesquisa, os fundos de pesquisas das universidades, elas são oriundas de dinheiro público, é imposto convertido e que financiam esses estudos. Uma baixa porcentagem está associada aí a financiamentos externos às empresas, às indústrias, e uma parte aí vai acontecer graças aos fundos da própria universidade, principalmente quando essas universidades são particulares. E aí, ao longo do tempo, o Brasil, mesmo tendo condições técnicas e mão de obra qualificada para se produzir pesquisa, passou um longo tempo brigando por uma posição de destaque no ranking das pesquisas. De uma maneira geral, para situar a vocês, os países eles são analisados acerca da sua produtividade de pesquisa com relação ao número de estudos que são publicados, o número de artigos que são publicados em revistas de alto impacto, o nível de qualificação dos seus pesquisadores e o número de citações desses artigos a nível mundial. Então, por muito tempo nós passamos aí tempos difíceis e de muito trabalho tentando elevar a nossa posição de produção no ranking mundial. Para vocês terem uma noção, quando eu nasci, lá em 93, nós ocupávamos o 24º lugar no ranking mundial. Depois a gente viveu um período, principalmente a partir de 2000, em que as próprias políticas governamentais, elas já beneficiavam essa área da universidade, a área de produção de ciência, investindo na criação de novos campos de pós-graduação, já que, de um modo geral, é a pós-graduação quem sustenta a produção científica do país. E graças a todos esses incentivos, um incentivo público maciço, e quando a gente tem a abertura das universidades nos interiores, quando a gente observa o aumento do número de vagas nos cursos de pós-graduação, o Brasil passa, lá em 2013, a ocupar a 13ª posição. Ainda não é a posição que nós gostaríamos de ter. Os novos estudos desse ranking mostram que a gente estava aí de 2015 até hoje, a gente fica aí dançando entre a 11ª posição e a 13ª, mas nós estamos vivendo um período em que nós tememos que essa nossa colocação ela caia, já que está sendo cada vez mais difícil produzir ciência aqui. Então, de uma maneira geral, quem contribuiu para isso foram as políticas governamentais, e os principais responsáveis são ainda as universidades públicas, porque elas respondem por cerca de 95% da produção científica do país. Mas por que isso? Eu acho que a principal diferença está aqui. A principal diferença é pensar no conceito de universidade e de faculdade. Todos os centros que nós temos públicos de ensino superior são considerados ou são classificados pelo Ministério da Educação como universidade, enquanto que todos os institutos de ensino superiores, eles iniciam-se enquanto faculdade. E existe uma diferença muito grande no que diz respeito à pesquisa, quando nós pensamos sobre isso. A principal diferença, de acordo aí com o decreto de 2006 do Ministério da Educação, que classifica as instituições de ensino superior como faculdades, centros universitários e universidades, é que para ser faculdade, as instituições elas precisam ter compromisso com a qualidade do ensino em determinadas áreas da qual ele se destina a ofertar cursos.
Já no que diz respeito aos centros universitários e às universidades, esses precisam expandir a sua área de atuação e eles precisam ter um compromisso com o pilar do ensino superior, com o tripé do ensino superior, que seria o ensino, mas também a pesquisa e a extensão. E essa falta de obrigatoriedade de investimentos na área da pesquisa, principalmente para as instituições do tipo faculdades, eu colocaria aqui nesse momento como um dos nossos principais problemas, ou melhor dizendo, um dos nossos principais desafios. A partir do momento em que o gestor ele é regulado por um decreto que o exime dessa responsabilidade, acaba que a gente tem menos força ou menos poder de fazer cobranças nesse sentido, até porque pesquisas não são baratas, não se faz pesquisa sem recurso, e eu acho que quem aqui tem experiência com pesquisa pode falar sobre isso também nas suas considerações, não se faz pesquisa sem recurso. Então, esse é um ponto importante a ser colocado. Outros dois pontos que diferenciam as universidades das faculdades e que também são pontos que podem influenciar nesse processo é o fato de que nas universidades existem programas de pós-graduação do tipo de mestrado e doutorado, que hoje é quem consegue sustentar a pesquisa nesse país de uma forma mais sólida. Além disso, o corpo de docente ele precisa ser formado no mínimo de 75% de professores mestres e doutores, porque entendem que esses profissionais eles têm vínculo ou têm habilidades técnico-científicas para desenvolvimento de pesquisas, e o tempo de regime integral. É necessário que exista uma porcentagem desses cursos que tenha um período integral, e esse segundo turno, esse segundo horário, seria importante para os alunos trabalharem no sentido de desenvolvimento das pesquisas e das atividades extensionistas. Então, esse tripé de ensino, pesquisa e extensão, que ousadamente eu diria que não é o tripé da universidade, mas sim o tripé do ensino superior, eu não acredito que a gente consiga desenvolver ensino superior da qualidade que deveria ser se a gente não consegue vincular essas três etapas. Primeiro, porque a responsabilidade da faculdade é com o ensino, e o ensino ele é responsável por nos dar o conteúdo curricular, os conteúdos direcionados àquele curso, àquela graduação que a gente está fazendo, e tem um foco apenas na formação profissionalizante. Então, ele está ali para nos dotar de saberes para que a gente exerça a nossa profissão. No entanto, é a partir das pesquisas que nós adquirimos novos conhecimentos em subgrupos ou em subáreas específicas das quais nós queremos nos dedicar ao longo das nossas carreiras. Além disso, é graças à pesquisa que nós conseguimos gerar novos conhecimentos que podem embasar as nossas práticas e difundir esses conhecimentos e ajudar o país a produzir ciência de qualidade e ser reconhecido como um polo de pesquisa mundial. Outro ponto desse tripé seria a extensão. E a extensão, eu acho que é a parte mais importante disso tudo. É graças à extensão que a gente consegue dar o retorno social daquilo que nós fazemos no interior das universidades. Uma vez que a pesquisa, muitas vezes, ela é desenvolvida no interior dessa universidade, ou muitas vezes ela é expandida no sentido da coleta de dados. Mas os dados maciços, os artigos, eles são lidos por uma minoria, e isso foi demonstrado em um estudo feito pela Universidade de Johns Hopkins, em que eles mostram que em uma pirâmide geral da população, apenas o topo, que corresponderia a menos de 15%, tem acesso às informações contidas em artigos científicos. Então, é graças à extensão que a comunidade ela passa a compreender a importância do que é produzido a nível do ensino superior, mas, além disso, é graças a esse contato com a comunidade que a gente pode buscar solução para os problemas que nós encontramos nas nossas pesquisas.
Então, a extensão é uma forma de mudar a realidade que nós usamos enquanto pesquisadores e enquanto alunos de nível superior, já que os nossos campos de prática, os nossos campos de atuação são da comunidade, são na comunidade. Além disso, para quem está nas universidades públicas e também para quem tem alguma cota ou quem faz uso de algum programa do governo, são ou é a comunidade quem faz o financiamento dos nossos estudos. Eu fui para a Uni 100%, então eu acho que um dos pontos que me inquietava a fazer pesquisa e a fazer o mínimo de extensão possível era dar um retorno a quem financiava o meu estudo nessa instituição particular. E aí a gente pensa em como se produz esse conhecimento na nossa formação acadêmica, como se produz ciência, como se faz pesquisa, de uma forma geral, na nossa formação acadêmica. Isso começa desde a graduação. E na graduação nós temos várias oportunidades e que eu tenho visto crescer cada vez mais na FAT o incentivo ou a mobilização dos alunos com relação a essas atividades. Então, nós temos as monitorias, que é um ponto importante que muitas vezes passa por despercebido dos alunos. Nós temos aí as ligas estudantis, as ligas acadêmicas, as iniciações científicas via vínculo com o grupo de pesquisa, a apresentação de trabalhos em congressos e as publicações propriamente ditas. E aqui eu chamo a atenção hoje, nesse contexto em que nós estamos vivendo de pandemia, a importância de se aproveitar essa quantidade de espaços científicos, de momentos de debates como esse, de outros congressos, que nos dá a oportunidade de apresentar trabalhos e ir construindo uma carreira nesse sentido de construção de pesquisa. Um outro momento em que a gente produz conhecimento, produz pesquisa na nossa formação é na pós-graduação, em que ela tem duas vertentes. Ela pode ser a lato sensu, que são as especializações, e as residências e a stricto sensu, que está a nível de mestrado e doutorado, mas que Bruna vai falar um pouco mais específico na fala dela. E aí, o que eu tenho observado, ou que muitas vezes eu recebo a pergunta no corredor, no inbox, é por que me interessar de pesquisa na graduação se eu não quero fazer nem mestrado nem doutorado? Existe sentido, Carol, em eu me interessar por pesquisa ou querer participar de algum grupo se eu não tenho interesse em fazer mestrado, doutorado, eu quero ser enfermeira especialista? E aí eu acho que existem uma infinidade de motivos que justifiquem a nossa inclusão nesses espaços. Como eu falei no primeiro momento, até como uma forma de retorno social, mas eu acho que também pensar que quem quer um mestrado profissional, a Bruna vai falar a diferença do mestrado profissional e acadêmico, é um dos requisitos do Baremo, é o currículo Lattes, e aqui nesse currículo é avaliada a sua produtividade enquanto pesquisador. Outro ponto importante é que o Corém lançou uma revista aí recentemente, acho que é a revista do mês de agosto, e nela todos os artigos, a maioria dos artigos, fala da contribuição das ligas acadêmicas para a formação da enfermagem. E um desses artigos, que é o artigo principal, diria assim, o editorial dessa revista, fala o quanto a participação dos graduandos nas ligas acadêmicas incrementam e favorecem o seu pensamento crítico e a sua formação enquanto enfermeiros baseados em evidência. Nós sabemos que a enfermagem baseada em evidência é uma realidade e é uma área que tem ascendido. Então, estudos já mostram a importância da participação de vocês nesses movimentos. Outro ponto importante para quem não quer demonstrado, mas quer estar na assistência, eu acho que todos nós queremos em algum momento a estabilidade de um concurso público, de uma formação de qualidade gratuita. E aí a gente tem aqui um exemplo da residência multiprofissional do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que está com o edital aberto, e nele um dos requisitos de avaliação dos candidatos também é a avaliação do currículo Lattes.
Ainda nessa vertente de concursos, para quem não quer a área acadêmica, a Polícia Federal abre seu concurso com esse salário e mesmo que as pessoas não costumem falar com tanta ênfase, a prova de título muitas vezes é muito importante na classificação dos candidatos, mesmo que ele tenha tirado uma nota muito boa na sua prova escrita. Aqui a gente tem um outro processo de residência que também utiliza a avaliação do currículo. Então, eu acho que se a gente não pensa em pesquisa na nossa graduação, a gente está remando contra a corrente. E é muito difícil a gente conseguir se estruturar, principalmente nas condições que nós estamos vivendo nesse país, e principalmente com a quantidade tão exorbitante de cursos de graduação sendo abertos, formar com a graduação sem uma bagagem hoje é um processo que nos torna muito pouco competitivos para o mercado. Então, é nadar contra a corrente, não pensar sobre isso. E, para falar da pesquisa específica no nível, na graduação de faculdade particular, eu vou dizer que também é um pouco nadar contra a corrente da realidade das faculdades, investir em pesquisa. Mas a gente está aqui para ser a minoria, né? A gente está aqui para fazer a diferença, então é um esforço que eu acredito que vale a pena. Então, quais as ideias? Como a gente pode fazer isso? Eu acho que as coisas que eu vou falar aqui não são coisas que estão nos livros e nem nos artigos, eu vou falar da minha experiência profissional. Quais foram as estratégias que eu utilizei para conseguir fazer pesquisa na FAT em um momento em que se discutia muito pouco pesquisa. Eu sou da, acho que, quarta turma da FAT, eu ingressei na FAT em 2011, e quando eu comecei a pensar em pesquisa na FAT, pouca gente fazia isso. Não tinha núcleo de pesquisa ainda instituído, então eu precisei fazer algumas articulações e eu acho que talvez não seja a receita do sucesso, mas seja um caminho para a gente pensar em percorrer para quem tem interesse em trilhar esse caminho. E eu acho que o ponto 1 é buscar um professor que tenha vínculo com pesquisa. Professores que estejam desenvolvendo alguma pesquisa, mesmo que não seja na instituição que você estude. Ou professores que têm histórico de publicação. Essas pessoas, elas costumam nos nortear sobre como trilhar, ou até o nosso próprio incentivo em buscá-los acaba despertando a curiosidade ou interesse em nos ajudar. Então, essa foi a primeira coisa que eu fiz. A segunda coisa foi se aproximar da escrita científica. Muitas vezes eu observo que o aluno ele me procura falando que tem interesse em participar de grupo de pesquisa, tem interesse em fazer pesquisa, mas ele não tem contato, ou ele tem um contato muito limitado com a escrita científica, ou seja, é um aluno que lê muito pouco artigo, que se interessa muito pouco por congresso, então esse é um fator que eu acredito que seja complicador. É aquela velha história, se você não sabe o que você está procurando, quando você encontra, você nem sabe que encontrou. Então, é preciso se aproximar dessa escrita, é necessário que você saiba o que você está querendo. Então, quando o aluno ele chega para o professor com um pensamento já organizado, isso nos incentiva e nos mostra que vale a pena investir nele também. Então, para se aproximar dessa escrita científica e se aproximar de pessoas que trabalham com essa escrita, com essas pesquisas, eu incentivo muito que os meus alunos participem de congressos, e aí eu utilizo uma palavra que eu já vi que existe, uma série de críticas, mas que eu acredito, que é o network. Eu acho que o network faz parte de todas as profissões, e mais do que das profissões, faz parte das nossas relações pessoais. Nós nos aproximamos de pessoas com as quais nós temos afinidades. As pessoas não precisam ser iguais, mas a gente busca o mínimo de afinidade, e o network nos garante, ou eu acho que nos dá a oportunidade de conversar com pessoas que têm pensamentos muito próximos aos nossos, e têm interesses próximos aos nossos, e isso acaba nos firmando ou nos sendo um apoio a mais para conseguir chegar ao nosso objetivo final.
a quarta dica é demonstrar a nível institucional o interesse pela pesquisa. Como eu havia falado, pelo menos na FAT, nós somos faculdade. A nível administrativo, não existe uma cobrança ou não existe uma obrigatoriedade quanto ao financiamento das pesquisas. Então, o interesse ele precisa partir dos alunos e graças a essa mobilização ou esse interesse desperto, eu acho que acaba chamando a atenção dos gestores pela importância de solidificar esse campo na instituição como forma até de conquistar o seu público, que são os estudantes. Com relação a isso, eu tive muita sorte, eu não sei se foi sorte ou o que foi, mas eu tive o apoio da FAT durante esse percurso. A FAT me ajudou a ir para congresso, a FAT me apoiou quando eu decidi criar um núcleo de pesquisa, mas claro que nada foi muito fácil e sempre estava vinculado a muita insistência por parte de mim, enquanto público de interesse da instituição, enquanto aluno, enquanto dos professores que estavam ao meu lado lutando por isso. E a quinta dica que eu deixo é que vocês se articulem com outras instituições. E de preferência que sejam instituições que também trabalham com pesquisas, pois o apoio institucional e muitas vezes o vínculo com núcleos de estudos já consolidados acabam nos inspirando, nos dando conhecimento teórico suficiente para que a gente tente instituir esses processos nas nossas instituições. Então, eu acho que esses são 5 pontos chaves e tentando ou como reflexo desses pontos, eu falo um pouco sobre a minha trajetória. Eu comecei na FAT em 2011 e quando eu cheguei na FAT, eu já tinha passado um semestre na UFRB, e nesse único semestre que eu passei na UFRB, eu tive contato com pesquisa e não queria me desvincular da pesquisa, mas quando eu cheguei na FAT, não existia nenhum grupo de pesquisa, nenhum professor com algum projeto de pesquisa ativo para que eu me candidatasse, e isso no primeiro momento me incomodou muito. Então, como não tinha nenhuma pesquisa em andamento, e como não tinha nenhum professor fazendo pesquisa, eu fiz a seleção de monitoria para ser monitora da professora Julita. Na época era monitoria de histologia, no segundo semestre eu fiz o processo seletivo e comecei a encher o saco de Julita falando que eu queria fazer pesquisa e ela insistindo que na FAT não tinha pesquisa, que eles não faziam pesquisa lá, que a instituição não tinha nenhum projeto ativo, nada desse tipo, nenhum apoio institucional para fazer pesquisa, e eu insisti que eu queria fazer pesquisa. E ela me convidou, então, para ser pesquisadora voluntária em um grupo de estudos que ela participava na UFES, e eu comecei a fazer pesquisa com ela e com outros professores e alunos de iniciação científica na UFES. Eu achei que não era ainda o suficiente e não entendia ainda porque na UFES tinha pesquisa e na FAT não tinha, sendo que o nosso quadro de professores é um quadro altamente qualificado, nós temos muitos mestres e doutores, então eu não entendia por que essas pessoas não tinham vínculo com a pesquisa na instituição. Foi então que a gente decidiu criar um núcleo de estudos da FAT. O primeiro núcleo de pesquisa da FAT foi o NES, coordenado pela professora Julita, e a primeira aluna de iniciação científica fui eu. Nós escrevemos o projeto nas férias e a gente conseguiu fundar o grupo. Fundar um grupo de pesquisa é um processo que requer, de toda forma, algum investimento e por muito tempo. A gente brigou por um espaço, a gente precisa de uma sala, a gente precisa de armário para armazenar documentos de pesquisa, precisa de computador, precisa de internet de qualidade. Discutir isso com um gestor de uma instituição de ensino superior particular é muito difícil, porque o retorno lucrativo para a instituição é um retorno
que não tem ou que tem a curto prazo, já que a gente não produz dinheiro assim tão rápido, ou melhor, a gente não produz dinheiro, a gente produz retorno científico, visibilidade científica, e colocar isso na cabeça de um administrador não é fácil. Então, aos trancos e barrancos, a gente conseguiu convencer os gestores que nos deram apoio para firmar o NES e depois a gente teve o NEP e outros grupos de pesquisa também da instituição. E aí a gente, eu já vislumbrava a importância de participar de congressos antes do NES, como pesquisadora voluntária, então todos os congressos locais, regionais e nacionais que estavam ao meu alcance, eu tentei ir, e ir não apenas para participar do congresso como ouvinte, mas levando algum trabalho para apresentar, porque eu já tinha noção que isso poderia incrementar no meu currículo. Ao longo da minha trajetória na FAT, de 2011 até 2016, eu consegui publicar alguns artigos, apresentei algumas coisas em congressos, tive alguns desses resumos publicados em anais e participei de outros tantos eventos. E tudo isso pensando em me qualificar para que eu chegasse na pós-graduação. A questão é que quando você chega na pós-graduação, mesmo tendo ralado tanto nesse processo, você ainda vai ouvir em algum momento a pergunta de que, na faculdade particular, faz pesquisa? Como você conseguiu fazer pesquisa na universidade particular? E aí, de fato, é uma pergunta que eu acho que tem se tornado cada vez mais complexo, principalmente no contexto em que a gente vive hoje, em que o problema do coronavírus é um problema a mais na nossa sociedade. Nós já vivemos uma crise econômica no país, nós já vivemos um processo de negacionismo da ciência, e agora a gente vive um processo de que a cada dia nós perdemos mais e mais pessoas ficam desempregadas, e mais pessoas, ou mais a gente tem visto sendo limitados os campos de atuação de pesquisa, graças às medidas protetivas de distanciamento social. Então, o que fazer nesse cenário? E aí a gente tem pensado em algumas estratégias enquanto grupo de pesquisa, tanto na FAT quanto na UF, já que em ambos os cenários a gente vive com escassez de recursos. Queria dizer a vocês que pesquisa não é só aquela em que eu vou lá para a clínica coletar os dados para fazer o meu estudo. Os próprios relatos de caso de pacientes que vocês acompanham nos estágios já é um ponto importante a ser descrito, tanto para a participação de congresso, quanto para uma tentativa de publicação de artigos. Os relatos de experiência são outras ferramentas que eu acredito que tem sido cada vez mais incrementada e que tem dado mais certo para publicações, principalmente quando nesses relatos de experiência a gente conta a implementação, por exemplo, de protocolos nas instituições e que esses protocolos deram certo, então a gente pode fazer esses relatos também. Outra alternativa são as revisões sistemáticas. A gente sabe que as revisões integrativas, no geral, elas tendem a ser mais difíceis de serem publicadas, então se a gente gasta um pouquinho mais de tempo e a gente queima um pouquinho mais de neurônio, a gente consegue fazer revisões sistemáticas que está lá no topo da pirâmide de publicações e no topo da pirâmide de qualidade de evidência científica, e a gente também consegue publicar coisas boas ou ir para congresso levando bons trabalhos. Uma outra estratégia que eu tenho utilizado bastante são as pesquisas utilizando os dados secundários, ou seja, as pesquisas com informações lá do DataSUS, do IBGE e das demais fontes de informação em saúde, já que eu consigo acessá-las na minha casa, o estudante consegue acessar da casa dele, e a gente faz pesquisa com dados de base populacional, e que também consegue ter uma boa evidência, principalmente quando esses estudos fazem uma análise temporal da situação de saúde. E uma estratégia mais nova que eu tenho observado, que está em grande uso, e recentemente em parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia, nós aplicamos esse tipo de pesquisa e teve uma boa aceitação, são as surveys, ou também conhecidos como formulários eletrônicos, que são aquelas pesquisas em que o participante recebe o questionário por e-mail e lhe devolve por e-mail.
Então, nesse momento em que a gente vive um processo de distanciamento social e recursos cada vez mais escassos, eu acho que essas são estratégias importantes em que nós podemos pensar para continuar a fazer uma pesquisa, embora essa realidade tão difícil. Mas eu peço uma licença poética para dizer que eu compactuo da mesma experiência de Isaac Newton, em uma das suas frases, que diz que se vi mais longe foi porque me apoiei sobre ombros de gigantes. Eu acho que eu não estaria aqui e eu não faria pesquisa ou eu não pensaria em estratégias sozinhos, porque nós não somos sós. Quando um aluno me para no corredor da FAT ou em algum lugar, ou ele me manda um e-mail me perguntando como construir pesquisa ou como ser um bom pesquisador sozinho, isso me deixa com muito medo, porque nós não somos autossuficientes, nós somos um coletivo. Nós somos um conjunto, na verdade, de muita gente. E essas tantas gentes, essas tantas pessoas, são os professores que me antecederam e me apoiaram, entre eles o professor Walter Ney, que está aqui, são os colegas de núcleo de pesquisa, os colegas de monitoria, que foram o meu suporte e que foram o apoio mútuo no processo de estudo, no processo de construção de tudo que nós fizemos até aqui. Nós somos ainda o conjunto dos livros que nós lemos, das experiências que nós tratamos, dos espaços que nós ocupamos e hoje dos estudantes que me desafiam a cada dia e que me movem, sobretudo, quando eles se deixam tocar pela importância do que para mim é algo fundamental na sociedade, que é a pesquisa. Então, e um desses gigantes, ou um desses ombros largos que conseguiram me apoiar nesse tempo, é a professora Bruna, que vai dar sequência aí com a sua fala. E com essa frase eu gostaria de agradecê-los, de deixar o meu e-mail pessoal e dizer que contem comigo quando precisarem para a gente conversar ou para a gente fazer pesquisa junto. Obrigada, pessoal. Ah, nós que temos que agradecer, Caroline, porque eu estou extasiada, enquanto estudante de iniciação científica também, que está tentando fazer essa construção de fortalecer a pesquisa em uma IES particular, eu me vi muito contemplada por cada uma das suas falas, de Que se bom. apoiar, de ter como referência alguns outros professores, porque realmente foi um caminho trilhado muito incomum. Eu me vi fazendo pesquisa em outro momento, e quando cheguei na faculdade eu queria dar continuidade, porque era aquilo que me fazia vislumbrar diversas perspectivas de atuação, outras formas de perceber e dar uma devolutiva também à comunidade. Então, estou muito feliz com a sua fala, porque me senti muito contemplada. E é isso. Obrigada, Pro. Que bom, Hanna. Obrigada a vocês pela oportunidade, obrigada pelo espaço e parabéns, principalmente, muito parabéns ao DA por pensar em espaços como este. Eu acho que mais do que cuidar na perspectiva do ensino das pessoas que estão aqui hoje, vocês cuidam da saúde mental dessas 53 pessoas que estão aqui e muitas vezes estão aí em casa sem perspectiva, sem saber o que é que vai fazer, muita gente sem poder sair para trabalhar e que pode utilizar o seu tempo e esse espaço para pensar em novas perspectivas de formação ou pelo menos para compartilhar esse momento com outras pessoas. Obrigada a vocês. Portanto, para dar continuidade ao nosso espaço, como a professora falou anteriormente, a gente gostaria de convidar a professora Bruna Matos com o objetivo de falar sobre a estimulação da produção científica nas IES particulares, sendo você aluna ou professor. Só para explanar quem é a Bruna. A Bruna é uma enfermeira egressa da FAT, da Faculdade Emílio Teixeira também, pós-graduanda pós-graduada em docência no ensino superior e enfermagem oncológica,
mestre e doutoranda em saúde coletiva pela Universidade Estadual de Feira de Santana, pesquisadora do Núcleo de Estudos em Epidemiologia, Educação em Saúde e Inovação, como foi dito anteriormente, e também membro do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Desigualdades em Saúde, o NUDES, que é afiliada à Universidade Estadual de Feira de Santana. Nesse momento, então, gostaria de passar a fala para a professora Bruna Matos e convidar para que ela... Boa tarde a todos, a todas e a todes. Né? A vida é um constante aprendizado e eu aprendi com meu mestre, o professor Walter Ney, que está aqui online, que a gente precisa, né, se reconstruir nas nossas saudações. Então eu saudo a cada um de vocês que estão aqui presentes. Eu quero agradecer inicialmente o carinho de Carol na minha pré-apresentação. Obrigada, Hanna, como representante do Centro Acadêmico de Enfermagem da UXAL. Agradecer também, né, ao DEA Ana Nery pelo convite para estarmos participando juntamente com o Centro da UXAL, ao Colegiado dos Cursos, a Loco Nordeste e a Executiva Nacional dos Estudantes de Enfermagem, né, que estão apoiando aí a realização desse evento, executiva a qual eu tive o prazer de conhecer o ano passado e que mudou, né, muito a minha perspectiva enquanto professora, mudou muito a minha forma de pensar, né? Só para ter um pouco só para trazer um pouco da minha vivência que eu não conhecia, né, enquanto estudante. E aí ano passado eles me convidaram para fazer uma mesa redonda e surgiu uma pergunta na plateia, Hanna, que me inquietou e que eu tive que mudar a minha postura quanto docente. Eu não sei se vocês lembram, mas alguém da plateia perguntou assim: enquanto professor de anatomia, como que você ensina para esse aluno a respeito da anatomia de pessoas LGBTQI+. Gente, eu não dormi mais de noite. Acredite, eu fiquei morta de vergonha. Por quê? Porque eu sou professora de anatomia e eu não tinha pensado nisso. E aí um estudante vem e me inquieta dessa forma. Eu só pensei uma coisa: eu preciso mudar e eu preciso fazer valer esse momento aqui. E acreditem, viu, quem está aqui, quem estava no congresso, eu modifiquei as minhas aulas e eu trago isso porque vocês mudaram a minha forma de pensar e de fazer docência nesse conteúdo de anatomia. Então, desde já eu agradeço, porque eu fui muito feliz e muito contemplada. Bom, eu não vou, gente, trazer slide, porque vocês já viram que não dá para competir com Caroline. Eu vi todo mundo ali subindo o slide, que lindo, perfeito. Eu não vou competir com ela nesse aspecto. Então, a minha fala aqui hoje é uma fala mais prática, mais interativa com vocês, tá certo? E aí depois eu vou trazer um pouquinho da minha vivência, o que diferencia um pouco, porque eu e Carol, a gente é muito gêmeas nas coisas que a gente faz, mas aí eu trago um pouquinho para vocês também da minha trajetória acadêmica. Então, antes de mais nada, eu gostaria de lançar, né, uma inquietação, duas inquietações para vocês. A primeira é que todo mundo que está aqui realmente sabe o que é a pesquisa científica? Porque quando a gente não conhece algo, a gente tende a ter determinados preconceitos, né? Formar conceitos com antecedência, talvez esses conceitos nem cheguem perto, e às vezes a gente tem medo. Então, um exemplo disso é que alguns alunos, quando chegam para a gente, falam assim: Pro, eu gostaria de que você fosse minha professora de TCC, mas eu não quero fazer pesquisa, porque fazer pesquisa é muito difícil. Só que aí, eu chamo a atenção de vocês o seguinte: galera, vocês fazem pesquisa o tempo inteiro. E a gente está aqui para desmistificar isso. Como a Carol falou, fazer pesquisa não é só ir a campo, não é só fazer coleta de dados. A gente, na nossa vivência, enquanto profissional, a gente trabalha a pesquisa. E aí, para começar já a fazer essa desmistificação, eu gostaria de discutir um pouco com vocês a respeito do que é uma pesquisa acadêmica, ou uma pesquisa científica, como vocês queiram chamar, e a diferença de uma pesquisa qualquer, que é aquela pesquisa orientada, aquela pesquisa que o professor faça para você adquirir o conhecimento sobre determinada temática que você está estudando. Então, o que difere, né,
a ciência, do conhecimento popular ou do senso comum, como a gente chama, uma única palavra, o método. Então, toda vez que eu emprego um método para chegar a determinado resultado, sendo esse resultado o resultado de uma pergunta de investigação, ou o resultado de um projeto de extensão, o resultado de um planejamento estratégico que a gente faz, né? Formação em enfermagem, mas aqui não tem só enfermeiros, eu já vi alunos de nutrição. Se tiver mais algum curso aí e você queira contar a vivência, fala pra gente aqui qual é o curso que você faz. Mas a gente tem o emprego do método. Então, toda vez que eu utilizo um método, né, uma receita, para chegar a um determinado fim, ao final daquele emprego, o que eu descrevo é o resultado de uma pesquisa. Então, isso quer dizer que quando eu estou lá no meu estágio e que eu encontro lá, digamos que um paciente com alguma doença diferente ou alguma ferida que eu nunca vi e que o meu professor, ele me faz pesquisar, ele me faz saber qual é o método que eu vou utilizar para aquele cuidado e anotar aqueles resultados. Aquilo é uma pesquisa? Aquilo é uma pesquisa. Quando eu estou lá no meu estágio de nutrição, porque tem alguns alunos nossos de nutrição, e eu tenho o meu cliente, o meu paciente, e eu preciso fazer pesquisas para saber quais são os melhores nutrientes, quais são as melhores formas de lidar com aquela patologia. E eu formulo uma dieta, ou eu formulo um plano lá de cuidado, de alimentação, de modificação da qualidade de vida daquela pessoa, e eu anoto aqueles resultados e tenho algo novo. Aquilo é uma pesquisa? Sim, aquilo é uma pesquisa. Então, uma sistematização da assistência de enfermagem, por exemplo, como aqui a gente tem muitos estudantes de enfermagem, o nosso planejamento estratégico situacional, o famoso PES, que às vezes é o terror da gente quando vai fazer atenção básica, para quem já participou aí. Os planejamentos que a gente faz também de conhecimento na área de vigilância à saúde, que a gente vai no território e pergunta às pessoas, o professor Walter Ney está aqui, então ele pode até depois reforçar isso, a gente vai lá no território, pergunta aquelas pessoas quais são os problemas mais prevalentes e a gente propõe, mesmo que não seja uma solução no total, seja uma solução temporária ou algo que possa contribuir para a melhoria daquele problema de situação de saúde daquelas pessoas, aquilo é uma pesquisa científica. Então, já para a gente começar a desmistificar, toda vez que a gente faz, né, algum tipo de trabalho e que a gente emprega um método e que a gente observa aquele resultado, aquilo é uma pesquisa. E aí, quando a gente traz isso para o nosso cotidiano, traz isso para o nosso dia a dia, aí fica tudo mais fácil, fica tudo melhor de ser compreendido. E aí eu não tenho medo de me abrir, por exemplo, a fazer uma pesquisa de campo, a ir em busca de uma iniciação científica. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui hoje é desmistificar que fazer pesquisa é só ir para campo, coletar dados e fazer umas análises que a gente não sabe o que é, né? Para quem não conhece, é tudo muito difícil. Mas quando a gente torna algo muito próximo a nós, dentro da nossa realidade, que a gente vai trabalhando aquilo no nosso dia a dia, a gente entende que não é tão complicado assim e que tão importante é a realização desse tipo de pesquisa no nosso dia a dia. É graças à pesquisa científica que a gente tem todas as inovações, todas as modificações, desde a forma da gente ensinar, foi proposta por causa de uma pesquisa acadêmica, até os diversos tipos de diagnósticos, de novas formas de tratamento, de remédios. A gente vê hoje, né, eu penso da seguinte forma, não sei se vocês vão concordar comigo. Essa pandemia, ela modificou muito a nossa vida e ela trouxe uma carga muito negativa com relação a uma série de coisas, desde o distanciamento pessoal, né, o distanciamento social, desde a gente, muitas vidas foram perdidas, a gente conseguiu evidenciar muito mais as fragilidades do sistema de saúde que a gente tem. Mas se teve uma coisa que a pandemia, ela sem dúvida trouxe para a gente, foi a palavra resiliência. Foi a gente se adaptar, né, com o que a gente tem. E o que mais me chama a atenção é que a gente está conseguindo tirar muita coisa boa nisso aí.
Não boa no sentido, né, que a gente deixa pejorativo as vidas que foram perdidas, mas boa no nosso crescimento e no nosso amadurecimento pessoal e profissional. E uma dessas coisas, né, que surgiram é que a gente consegue evidenciar a importância que a ciência ela tem no nosso cotidiano. A gente está aí vivendo, né, todo mundo, né, vivendo, entre aspas, uma dependência de alguém que vai fazer uma vacina e que essa vacina ela vai vir e ela vai tentar fazer a nossa vida voltar ao normal. Só que a nossa vida não vai voltar ao normal. Mas essa espera, ela nos faz perceber o quanto eu dependo da ciência. E ao contrário do que a gente pensa, as pessoas que estão lá na ponta, que é quem vai aparecer, a vacina tem o nome de fulano de tal, elas não é só aquela pessoa que fez aquela descoberta. Existe toda uma equipe, existe todo um conhecimento que foi formado e tenho certeza que muitos estudantes, muitos alunos de graduação, de iniciação científica, de pós-graduação, eles estão contribuindo. Então, o que me fascina na ciência é que por mais que a descoberta ela gere determinado resultado, independente do resultado que seja um produto novo, seja alguma coisa nova, ela tem uma construção coletiva. Ninguém faz nada e ninguém aprende nada sozinho. Então, vamos, a partir de hoje, todo mundo super empolgado para a gente ver que tudo que a gente faz no nosso dia a dia, a gente consegue, e que a gente emprega um método, a gente consegue fazer pesquisa. Eu falo com os meus alunos de TCC que desde quando você vai lá no seu armário, no dia de fazer compra, conta quantos quilos de arroz ainda tem, de feijão, de produto, e que você estabelece qual método que você vai utilizar para comprar lá no mercado, para você saber se a sua compra foi boa ou não. Eu costumo dizer que aquilo também é uma forma de pesquisa. Mas aí, para não sair muito da nossa temática, né, a questão da execução dos projetos de pesquisa dentro do cenário acadêmico, e eu quero trazer em especial a graduação, o que é a pesquisa dentro da graduação, e como o estudante de graduação ele pode se preparar. Olha aí, já veio uma colega que é fisioterapeuta, está subindo aqui no chat, seja bem-vinda. E aí daqui a pouco a gente vai querer ouvir para ver quais são os desafios também da fisioterapia, tá? Vamos fazer uma construção bem bacana. Então, dentro disso, eu gostaria de discutir com vocês algumas questões. A primeira é uma pergunta, e que eu quero que todo mundo pense nessa pergunta, tá? E aí, no final, se você se sentir contemplado ou não, você tentem, se quiser se expressar ou não, mas eu quero que vocês pensem qual que é a minha meta, né? No caso, vocês, para depois que eu terminar minha faculdade, certo? Qual que é a minha meta? Eu quero fazer uma pós-graduação, eu quero ser docente, ou não, eu quero ser profissional, mas pensa qual é a sua meta. E aí, desde já, eu gostaria de te dizer o seguinte, independente de você seguir a sua carreira acadêmica ou a carreira profissional dentro da área de enfermagem ou das outras áreas que você se propõe a estar, nutrição, fisioterapia, engenharia, qualquer uma, eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. A partir de hoje, vocês vão conseguir vislumbrar a pesquisa acadêmica aonde quer que vocês estejam, tá certo? Então, guarda aí essa pesquisa. Qual a sua meta? E essa pergunta não é minha, tá, gente? Eu tô aqui falando, mas eu tenho uma amiga que ela gosta muito de fazer essa pergunta, é uma amiga em comum nossa, Jaiane. Então, se você ouvir Jaiane por aí, você pode ter certeza que ela vai fazer essa pergunta para vocês, mas eu abracei isso para mim. Então, vamos começar, né? Primeiro, quais são os níveis de pesquisa acadêmica que eu tenho? Então, aonde que eu consigo enxergar a pesquisa acadêmica dentro da graduação ou após a graduação? O primeiro tipo, Carol já falou, que é a iniciação científica. A iniciação científica, ela é uma modalidade de pesquisa, entre aspas, não gosto desse termo, uma modalidade de pesquisa júnior, ou seja, é aquela modalidade que vai te treinar caso você deseje ser um pesquisador. Então, é dentro da iniciação científica que você aprende a ler textos acadêmicos, você aprende quais são os principais métodos de pesquisa, em especial aqueles nos quais você está envolvido, né? Porque o seu núcleo pode ser realizado dentro de núcleos de pesquisa dentro da própria instituição,
ou núcleos de pós-graduação que também trazem para o aluno de graduação essa possibilidade de participar e de aprender. E essa iniciação científica, ela é super flexível, né? Nas universidades públicas, a iniciação científica, ela é uma atividade presente dentro do contexto da graduação. Alguns alunos recebem bolsas remuneradas, ou pode ser de forma voluntária, e elas têm duração em média de 1 ano, mas não existe uma norma. Qualquer pessoa pode fazer iniciação científica, desde que ela tenha um professor orientador, ou seja, alguém respaldado na área de pesquisa que possa te orientar a fazer algum trabalho ou a conhecer de alguma forma a área da pesquisa. Então, a iniciação científica, ela se vale dessa forma. Outros tipos de pesquisa, todo mundo vai anotando aí, tá, gente? Se vocês forem tendo dúvidas, se quiserem interromper, pode interromper para tirar dúvidas e no final a gente vai fazer uma discussão bem legal. Outra forma de pesquisa, e não está totalmente dentro, depois eu volto para a área acadêmica, ela não está totalmente dentro da graduação, mas já é aquele pensamento do que eu quero ser depois. Então, a gente costuma, enquanto graduandos, pensar na nossa especialização, ou mais chamado de pós-graduação. E aí, para você já ir pensando, você precisa entender quais são os tipos de pós-graduação que existem, para você saber onde é que você quer se encaixar. E aí, Carol já trouxe um adiantamento. A gente tem 2 tipos de pós-graduação, né? Elas são classificadas, ou a graduação lato sensu, ou a graduação stricto sensu. A graduação lato sensu, o lato vem de amplo, tá? É quando a gente quer uma especialização ampla, mas principalmente voltada para uma especialização na área profissional. Ela tem um foco na especialização profissional no fazer, certo? Tende a ser uma especialização que instrumentalize você na parte mais técnica. E aí a gente tem as especializações, né? Enfermagem dermatológica, enfermagem nefrológica, nutrição materno-infantil, nutrição esportiva, fisioterapia esportiva e por aí vai. Então são esses, a graduação lato sensu, ela te abre esse leque, né? Ela te capacita a você exercer uma função técnica, tá? Não que ela não tenha participação da pesquisa científica. E uma outra forma de graduação lato sensu são a pós-graduação MBA, que em outros países do mundo, o MBA ele é reconhecido como um mestrado, por exemplo, nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, o MBA ele continua sendo uma graduação lato sensu, mais voltada para a parte técnica. O outro tipo da graduação é a graduação stricto sensu, que o nome já diz, ela é estrita. E aqui no Brasil, ela fica, né, reservada à graduação ou a pós-graduação em mestrado ou a nível de doutorado. É chamada, né, a pós-graduação acadêmica de fato, porque a pessoa ela segue, né, como se fosse um percurso na carreira acadêmica. Então ela vai ascendendo. E aí a pós-graduação em stricto sensu, ela está voltada, não é exclusiva, mas está voltada em especial para as pessoas que gostariam de exercer a docência em alguma área, em alguma parte da sua carreira profissional, ou, além da docência, também te capacita a continuar a pesquisa, a ser pesquisador. Então, quanto mais você ascende na pós-graduação stricto sensu, mais fortemente ligado à pesquisa você está, tá certo? E aí a gente tem os mestrados, o doutorado, e eu gostaria de abrir um parêntese para o mestrado profissional. Então, a gente tem stricto sensu, mestrado acadêmico, né, que é o mestrado voltado para a docência, voltado para a formação de pesquisador, e a continuação do mestrado acadêmico é o doutorado acadêmico, e por aí vai, certo? O mestrado profissional, ele é uma estratégia, né, que foi lançada, e isso em especial aqui no Brasil, para dar ao profissional uma pós-graduação stricto sensu, mas ainda voltada para a grande área de especialização do trabalho técnico. Ou seja, ele tanto permite a esse profissional trabalhar tecnicamente na área de formação do mestrado, como ele permite também que esse profissional ele seja capaz de formar outros profissionais, seja a nível técnico, seja a nível de graduação. Então, por exemplo, hoje a gente tem mestrado profissional em saúde coletiva. Então,
traz aí em especial trabalhadores do SUS, pessoas que trabalham na gestão, nas vigilâncias, que trabalham em todas as áreas da saúde, por exemplo, mas que não gostaria apenas de ter uma formação especialista, né, que gostaria de possivelmente poder exercer a docência em algum momento. Então, esse aí seria o objetivo do mestrado profissional, mas não existe doutorado profissional. Todo doutorado, ele é um percurso da carreira acadêmica, certo? E aí vocês já podem pensando, será que eu quero? E outra coisa, você fazer um mestrado profissional não te impede de passar para o doutorado, tá certo? É só a forma como você quer vivenciar o mestrado profissional. Porque alguns mestrados acadêmicos e o doutorado, eles exigem uma dedicação muito mais exclusiva do profissional, certo? Da pessoa que está fazendo. Então, às vezes, a pessoa é bolsista e ela precisa fazer DE, que é a dedicação exclusiva ao programa, e o mestrado profissional, ele não te exige isso. Você pode trabalhar, fazer as aulas muito mais tranquilas, a cada 15 dias, mensalmente, mas você vai adentrar na área da pesquisa da mesma forma como você adentraria na área acadêmica. É só uma diferenciação de ajustes aí no currículo do programa que está oferecendo esse curso. E aí já fica para vocês entenderem o que é que eu quero, uma pós-graduação, lato sensu, né, uma especialização, eu acho que eu não vou conseguir me envolver com a área acadêmica, mas eu gosto muito de nefrologia. Investe na nefrologia, investe na área que você quer. O que eu chamo a atenção para você, dentro do contexto aqui do que a gente está discutindo, é que mesmo que você não escolha a carreira acadêmica vai estar em você. Então, se você for fazer uma pós-graduação a nível de especialização, por exemplo, você vai precisar fazer um trabalho de pesquisa. Você vai precisar, existe digamos que é uma regra que todo profissional de ensino superior, seja de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, ele tem que ter uma carga horária específica, né? E um tempo de conhecimento em que ele consiga colocar em prática a construção de um projeto de pesquisa, a execução e a escrita dos resultados. Então, todo profissional do ensino superior vai fazer o que a gente chama de TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, que nada mais é do que você colocar em prática, né, os conhecimentos de escrever um projeto, de buscar aqueles resultados e de depois compilar aqueles resultados em um texto. Isso é fazer um TCC. E aí, independente da área que você escolher, você vai estar apto, ao final desse curso, a poder fazer isso em outros momentos da sua vida. E aí você pode me perguntar, por que a gente tem que fazer TCC para a gente ser pesquisador, se a gente não quer seguir a área acadêmica? Porque mesmo que você não siga a área acadêmica, o seu trabalho, ele vai te exigir isso o tempo todo. Então, a gente já conversou sobre isso. Você vai trabalhar no hospital, você vai sistematizar a assistência daquele cliente, você vai precisar de fazer um trabalho de pesquisa. E o que nada mais é do que a SAI, que é a sistematização da assistência de enfermagem, é que você encontre um problema, é que você busque aonde está esse problema, certo? Que você dê alternativas, ou seja, que você faça procedimentos ou que você ilustre ali um plano de cuidados, um plano de assistência para aquela pessoa e que depois você faça a avaliação, que são os resultados. Então, mesmo que você não faça um projeto de pesquisa, você já tem ali na SAI uma pesquisa. E isso não vale só para a enfermagem, vale para a nutrição, a gente já conversou. Na nutrição, cada paciente ele é feito de forma individualizada. Um plano alimentar, um plano de mudança de hábitos de vida. Na fisioterapia, a mesma coisa. Se o paciente, cada pessoa que chega para você às vezes é uma pessoa que teve um acidente, uma pessoa que está querendo fazer a fisioterapia mesmo só para fortalecimento muscular. Então, você não sabe, nem todas as pessoas que você vai ter vão ser os mesmos, tá? E isso vai fazer com que você precise buscar. Por quê? Senão você vai fazer um trabalho superficial. Se você não é um profissional pesquisador nato, aquele profissional que busca se aprofundar, que busca entender as reais necessidades das pessoas que vêm ali ao seu encontro para que você exerça a sua profissão,
independente de qual seja, você é um profissional superficial, que tende a repetir, apenas a reproduzir o que outras pessoas que estão pesquisando fazem. Entende? Então, quando a gente, mesmo que a gente não escreva isso, mesmo que a gente não coloque isso no papel, o ser pesquisador, ele vem da inquietação humana, né? Desde a história lá da humanidade, que o ser humano ele tem uma tendência a ter dúvidas, a ter perguntas e de se inquietar para tentar responder, para sanar essas dúvidas e para chegar a determinados resultados. E é a partir disso que a gente tem as nossas constantes inovações científicas, inovações tecnológicas, porque pessoas, elas estão inquietadas. Por que a gente está aqui, num dia de quinta-feira, né, em plena pandemia, com 100 pessoas online, dentro de uma sala, com a professora que não fez um slide? Por quê? Porque tem pessoas inquietas que gostariam de sair aí da sua zona de conforto e gostariam de ouvir algo diferente do que estão acostumados a ouvir. Porque se eu viesse para aqui falar o que é um projeto de pesquisa, o projeto tem introdução, tem justificativa, tem objetivo, isso aí você ia me dizer, eu leio e eu sei fazer isso. Mas a partir do momento que a gente usa a vivência, as experiências de outra pessoa, eu também estou colocando um método para poder modificar ou para poder dar sequência a um planejamento que eu faço para a minha vida. Então, dentro disso, a gente já discutiu um pouco sobre os níveis de pesquisa acadêmica, e aí a gente vai discutir um pouquinho dentro da graduação, né? Carol, ela já deu uma passada, mas não vou me demorar muito, prometo. E aí, dentro da graduação, a gente tem alguns pontos que vocês podem ir encontrando aí, esses pontos durante a vivência acadêmica de vocês, independente do tipo de curso que vocês façam, na área da saúde ou não, tá? Então, a gente já conversou sobre a iniciação científica, que ela pode ser com base em núcleos de pesquisa dentro da própria faculdade. Caso essa faculdade ela não disponha de um núcleo de pesquisa que possa te abraçar, né? O ideal é que você procure um professor que seja instrumentalizado para te ajudar, que possa, digamos que ser seu mestre, né? Que você aprenda junto com ele. E isso te incentive, por exemplo, a procurar núcleos de pesquisas externos. Uma coisa que alguns alunos não sabem é que mesmo a universidade pública, ela tendo os alunos dentro, a universidade pública, ela é um serviço da sociedade, certo? Então, se você tem interesse, por exemplo, em fazer pesquisa, mas a sua instituição, ela não te garante, você pode procurar algum núcleo de pesquisa, alguém que te interesse dentro da universidade pública e se candidatar voluntariamente para isso. Pode ser que eu receba um não, Pro? Pode, mas eu costumo dizer que o não a gente já tem sempre. A gente já acorda com milhares de não na nossa frente. E aí a gente corre atrás do que a gente quer, tá? Então vocês podem se candidatar. E, gente, todo núcleo de pesquisa de universidade pública, eles aceitam iniciação científica voluntária. Então, você pode procurar, porque desde que esse núcleo, ele tem a ver com sua área de estudo, porque às vezes a gente quer ir para um núcleo que não tem muito a ver com o que eu gosto, e aí não tem como mesmo você realizar. Outras questões são a monitoria, e aí eu aconselho a monitoria para quem vislumbra mesmo, ou para quem quer conhecer um pouco da vida acadêmica, porque a monitoria, ela te mostra como é o trabalho do professor. Então, quando você é monitor de uma disciplina, você vai ver, por exemplo, como que aquele professor ele trabalha, como ele dá aula, como ele formula a aula dele, quais são os métodos dele. E alguns professores, eles dão, a partir do momento que o aluno ele já tem uma facilidade naquela área, ele te dá uma abertura maior para você, por exemplo, dar uma aula, um tópico especial durante a disciplina, para você dar as monitorias, por exemplo, né, que são aqueles mini cursozinhos para ajudar os alunos durante a disciplina. Ele pode te convidar, por exemplo, para você ajudar a tomar conta de prova ali, para você ver como é a dinâmica, ver como o professor sofre, porque às vezes a gente só olha como aluno, né? Mas te ajudar como é a dinâmica de avaliação deles. Então, o que me despertou, enquanto eu, Bruna, para a área da docência, né, embora eu já carregue aí um gosto pela docência antiga, os meus pais, eles são professores, né? Eu pequenininha, eu dava aula para os tijolinhos da minha casa, eu amo dar aula, eu acho que eu nasci para isso.
mas o que mais me estimulava dentro da faculdade, no período da graduação, era a monitoria. Então, eu comecei a ser monitora no terceiro semestre e eu fui monitora até depois de formada. Eu me formei, gente, mas eu estava tão envolvida que eu não saí da faculdade. Eu continuei na faculdade mais 2 anos, agora imagine, né? 2 anos aprendendo ali, fazendo estágio. A faculdade, ela me abriu essa porta de fazer um estágio de docência. Então, eu me construí e foi dentro de uma instituição privada. Então, vejam que não é longe da nossa realidade, né? Eu costumo dizer que eu e Carol, tem gente que fala, me libera, Fati, me libera o Psal, me manda embora. A Fati não mandou a gente embora e a gente também não foi. Ficou, o Bom Filho nem tornou porque a gente não foi embora. Então, a gente permanece lá aprendendo e dando de volta esse retorno para os colegas da gente que estão em formação também. Então, as oportunidades, muitas vezes a gente procura. É a gente que vai lá em busca e diz, eu quero essa oportunidade. Professor Walter Ney, eu preciso ser monitora de uma disciplina, porque eu quero vivenciar em algum momento. Mas mesmo que eu não consiga ser monitora pela prova lá, né? Eu queria ser monitora voluntária. Vai aonde você acha que vai te caber e vai caçando ali as suas oportunidades. Uma outra questão é a extensão universitária, que, como a Carol já bem falou, é um retorno social, mas mais do que isso, né, tecnicamente falando, o que é a extensão? A extensão, gente, é a execução de um projeto. Para que exista uma extensão, alguém fez um projeto de pesquisa, viu ali que existia um problema na população, coletou aquele problema e escreveu o resultado. Dentro daqueles resultados, uma solução proposta para resolver aquele problema foi fazer uma extensão universitária, né? Fazer com que os estudantes de graduação que estejam mais presentes ali, mais atuantes naquela área, eles possam ajudar a resolver aquele problema e ainda dar um retorno para a comunidade na qual aquela pesquisa foi feita. Então, por exemplo, enquanto estudante de graduação, eu tive a oportunidade de participar, aí a colega falou, eu achava que monitoria era só tirar dúvida dos alunos. Monitoria é vida. Depois a gente pode até tirar dúvidas e discutir mais sobre isso, tá? Então, eu participei de um projeto de extensão que eu era alinhado ao programa de DST-AIDS aqui de Feira de Santana, e o nome do projeto era Educadores em Saúde. E aí a gente recebia um treinamento e depois ia fazer treinamentos com pessoas de empresas, né, com públicos específicos mais vulneráveis à presença de DST. Às vezes a gente ia junto com os profissionais, fazia testagem, aconselhamento, e aí a gente consegue se envolver bastante na parte técnica, e às vezes eu ia sozinha, ia para uma empresa, ia para canteiro de obra, gente, subia literalmente, subia no caixote assim, ó, ia dar palestra para as pessoas que estavam trabalhando ali na obra. E isso faz com que você consiga levar saúde, com que às vezes você consiga levar conhecimento. E isso me fez pensar que às vezes a gente acha que o conhecimento, mesmo sendo muito democrático, que todo mundo tem, e não. A gente lidar com questões sociais que a gente fica pensando, meu Deus, eu não sabia que isso existia, né? Como eu trabalhava na área de DST, tem pessoas, gente, que não sabem como utilizar um preservativo. E aí você pensa, se ela não sabe utilizar um preservativo, ela é muito mais vulnerável a contrair uma DST. Então, o meu papel na extensão era levar esse conhecimento, era fazer com que de alguma forma, mesmo que essa pessoa ela lidasse com, né, de ter uma DST, ela soubesse que aquilo que ela tinha era uma DST e ela procurasse um serviço de saúde, é que o acesso dela fosse muito mais rápido. Então, a extensão universitária, às vezes a gente pensa, eu tenho que participar de um projeto de extensão, Não. Aquela sala de espera que você faz lá na unidade de saúde, ou enquanto está tendo lá o seu estágio, aquilo é uma forma de extensão. Só não tem um nome, mas você está dando um retorno para a comunidade em cima de um problema que você achou que era necessário. Ninguém faz uma sala de espera assim aleatoriamente, certo? Outra coisa que é um projeto de extensão são aqueles projetos de Semana da Ação Social que a gente faz lá
vai aferir a pressão das pessoas, dar orientação sobre DST, sobre diabetes, sobre aleitamento materno, Outubro Rosa, Novembro Azul, os meses aí das cores que eu não lembro mais, mas isso é uma forma de extensão e que quando você faz um relato disso, um relato da sua experiência ou um relato do caso, você está lhe dando o resultado de pesquisa. Então você pode participar do seu estágio eu fiz uma sala de espera maravilhosa, as pessoas deram retorno. Faz o seguinte, avalia como foi o retorno das pessoas, se as pessoas aprenderam, e escreve lá o seu resultado. A sala de espera deu certo, diminuiu lá, as pessoas tiraram as dúvidas. Isso é um relato de experiência. Isso pode ajudar, por exemplo, a estudantes de outras localidades que não sabem, por exemplo, como fazer na prática, a que eles entendam o método que você empregou, se é método, é científico, é pesquisa científica, e que eles possam reproduzir isso em outro lugar. E aí você está difundindo o seu conhecimento. Eu já estou terminando, tá certo? Para a gente dar tempo de discutir. Eu não sei se vocês lembram, né? Pessoal de enfermagem, nutrição, acho que da área de saúde, às vezes a gente tem o costume de chegar na unidade de saúde e lidar muito com o idoso. E aí o idoso, ele às vezes tem o grande problema que ele não sabe a hora de tomar o remédio, ou não sabe o que é que cada remédio, ou quando tem que tomar, e aí às vezes a pressão fica oscilando, às vezes a diabetes fica descompensada, e aí o método que a gente emprega, eu vou desenhar um sol na caixa de remédio dele, e eu vou desenhar a lua. Essa ideia foi aleatória? Não. Foi a ideia de uma estudante que estava no estágio, ela fez isso e ela escreveu. Mas eu tive essa ideia primeiro que ela. Tá, tudo bem, mas foi ela que escreveu. Então, se você quer, né, disseminar o conhecimento, o seu método, né, tornar científico aquilo que você faz enquanto estudante, você precisa divulgar esses resultados. Então, uma boa forma de você fazer isso, como a Carol já falou, são os relatos de experiência. E aí a gente tem outros, os TCCs, que eu não preciso entrar aqui em detalhes com vocês, as ligas acadêmicas, participações voluntárias em instituições públicas. E por último, para a gente fechar com chave de ouro e abrir para discussão, o mais importante. Nas aulas de TCC de vocês, com certeza, quem não fez ainda vai fazer, o professor pergunta assim, na hora de escrever a justificativa, né? Quem já fez sabe como é. Qual a relevância do seu trabalho? Aí ele escreve lá no quadro 3 tipos de relevância. Relevância pessoal, relevância social, relevância científica. No mínimo, todo professor de TCC faz isso, porque é um método, tá? Todo TCC precisa ter isso. Mas trazendo aqui para a nossa realidade, enquanto pessoas que estamos querendo, quem está, né? Eu já estou envolvida, mas quem quer se envolver na área da pesquisa, o que é que isso quer dizer para mim? Isso quer dizer que fazer qualquer coisa dentro da área acadêmica, seja uma pesquisa, seja um projeto, um planejamento estratégico, seja a implantação de um protocolo no hospital onde você trabalha, onde você está estagiando, que não deixa de ser o resultado de uma pesquisa, isso precisa ser relevante, tá? Então, precisa ser relevante socialmente, sim, porque precisa auxiliar as pessoas que vão depender, ou as pessoas que vão ver esse cuidado através do protocolo, ou a sociedade geral. Precisa ser relevante cientificamente, porque é um conhecimento novo, você está divulgando um método novo, mas, gente, precisa ser relevante pessoalmente. Quem quer fazer pesquisa acadêmica, quem quer seguir a carreira acadêmica, fazer publicação dentro da graduação, fora da graduação, isso precisa ser relevante para você. Não adianta você querer, né, que nem aquele contozinho de ficar colhendo cenoura por aí, correndo atrás da cenoura, e sempre você está querendo uma coisa. Foque no que você quer. Lembra lá da pergunta que a gente fez no início? Qual a sua meta? Foca no que você quer, se envolve e seja bom no que você quer. A minha área tá assim, ó, cheia de gente, todo mundo se forma para trabalhar em PSF, eu quero fazer uma coisa diferente, só para me ter oportunidade. Mas se não te fizer feliz, se não te fazer você tá lá chateado,
sem tempo de fazer as coisas, mas que você não tenha um retorno pessoal, não vai adiantar. Então, a gente tem prioridades na vida? Tem. Vocês têm a prioridade de se formarem, de serem profissionais, já devem ter o foco aí da pós-graduação que querem. Hoje ficou mais claro, né? Se você vai querer lato sensu, se você vai querer stricto sensu. Mas pensem, gente, que isso é parte da vida de vocês. Não deve ser apenas, sabe, você precisa ter foco, mas você não precisa fazer daquilo um Deus na sua vida. Porque tanto na área da graduação quanto da pós-graduação, a gente tem uma série de estudantes adoecendo psicologicamente, né? Muitos casos de suicídio entre pessoas, principalmente na pós-graduação, porque a forma como se lida com isso, ela não é de uma forma esperada. Então, a gente tem os prós, mas a gente também tem os contras. Então, façam foco, foquem naquilo, vão atrás, mas não deixem de lado a qualidade de vida de vocês. Não deixem de lado a boa administração do tempo e não deixe de fazer algo que te satisfaz pessoalmente. A gente precisa dar um retorno para a sociedade, precisa dar um retorno científico, muito, mas isso precisa te satisfazer, tá? E aí, foi uma proposta, né, a gente trazer um pouco da nossa trajetória acadêmica, então não tem muita diferença para a Carol, né, eu fui egressa de uma instituição particular, da FAT, fui bolsista 100% pelo ProUni, e isso foi uma opção minha, ter feito uma universidade particular, porque eu tinha passado também em outras instituições públicas, mas naquele momento, para mim, o momento da minha família, era importante eu estar em Feira de Santana fazendo. E aí, lidei aí com as expectativas de Carol, né? A gente começou praticamente juntas. Na verdade, quando eu comecei no núcleo, a Carol já estava lá trabalhando, galgando, e a gente foi trabalhando. Então, eu fui monitora das disciplinas que abriram portas para mim ser monitora, e isso me ajudou muito na minha vivência acadêmica. Fui bolsista lá do DST, né? De extensão, bolsista voluntária, claro. E, após a universidade, eu procurei me preparar. Então, se você deseja fazer uma pós-graduação que tem uma concorrência maior, que são as graduações de stricto sensu, você precisa começar a se preparar hoje. Você precisa ter um currículo hoje. Então, é um artigo, um relato que você publica, é um trabalho que faz você ir num congresso apresentar, porque as pessoas que vão te avaliar para decidir se você vai entrar ou não na pós-graduação, eles não querem o agora. Eles não pegam o currículo hoje, 27 de agosto. Geralmente, como a gente tem tantas questões, né, e é bem concorrido, se dá a opção de buscar que as pessoas que entrem na carreira acadêmica são aquelas pessoas que têm uma vivência. Então, um estágio de monitoria, um estágio de extensão, né, a publicação de um trabalho num congresso, a fazer um artigo com um professor seu, vai fazer com que as pessoas daquela banca, ela diga, poxa, o colega, né, ele tem ali um currículo de trajetória. Então, para a graduação stricto sensu, você precisa ter trajetória. E se você quer ter trajetória, você precisa começar logo, tá bom? Então, eu tinha muito mais coisas para falar, porque eu falo demais. Mas a gente vai parar por aqui, e aí eu gostaria de ouvir vocês, né? O que é que vocês acharam? Quais as dúvidas que foram tiradas? E o que é que vocês têm para perguntar para a gente, porque a gente está aqui para vocês hoje, tá bom? Obrigada pela oportunidade. Novamente, eu tenho que agradecer muito a fala da professora Bruna, porque do mesmo jeito que foi a fala da professora Carol, contempla muito da nossa realidade, muito das nossas inquietações e as nossas problemáticas dentro de um IES particular e querendo desenvolver pesquisa. Antes da gente passar para a dinâmica das perguntas e respostas e comentários, eu gostaria de sinalizar que já foi colocado no chat a lista de presença. Então, todo mundo que está aqui, que quer marcar a presença, porque isso vai reverberar na certificação, por favor, entre no link que está no chat para marcar a sua presença nesse espaço. Qualquer dúvida, vocês também podem colocar no chat, que a gente vai estar dialogando sobre isso. Então, eu vou ler as perguntas, tanto para a Bruna quanto para a Carol, e aí vocês veem quem é melhor para responder, quem se disponibiliza para responder, tá certo? A primeira pergunta é da Leisiane Gonçalves. Ela diz, nesse período
como está ocorrendo a seleção para a monitoria? Eu acredito que esteja se referindo ao processo de monitoria dentro da FAT, né? Sim. Olha, E aí, Eliane, gente, o processo de monitoria pela FAT acontece pelo núcleo de apoio ao discente. Então, NAP, né? ou pelo NAP, pelo núcleo de apoio ao discente. Vocês precisam entrar em contato com eles. Lá naquela página principal da FAT tem o contato do NAP, e aí o diretório acaba de subir o e-mail, e vocês podem mandar perguntas sobre isso e dizer, inclusive, qual disciplina vocês têm interesse, porque pelo menos há um tempo eu recebia contato do NAP falando que existiam alunos interessados em ser monitores das minhas disciplinas, se eu tinha disponibilidade ou não. Então, é muito importante que vocês façam essa busca. Hanna, eu acho que antes dessa pergunta, tinha uma outra pergunta, se eu não me engano, de Emília, em que ela pergunta quais foram os maiores desafios que vocês encontraram durante a trajetória de pesquisadores, né? É a que estava logo embaixo. Vocês podem responder. Quem se disponibiliza primeiro? Tá, eu posso A responder. Carol ou a Bruna? Vou responder e aí Carol complementa. As principais dificuldades como pesquisadora, a primeira dificuldade foi, de fato, você estar inserido numa instituição que não tem muito contato com a pesquisa, mas isso não foi um bloqueio. Lembrando que dificuldade não é um bloqueio, não te impede. O que é que eu acredito também, gente, que a gente também não pode não ser hipócrita, né? Talvez não seja esse o termo, mas eu vou usar, de falar, é que os estudantes de uma instituição particular, eles não têm interesse em pesquisa. Isso não é verdade, tá? Os estudantes de uma instituição particular, eles podem ter mais dificuldades. Primeiro, muitas pessoas vão estudar na instituição particular porque tem, por exemplo, um turno certinho ali para estudar. Enquanto na instituição pública, os alunos geralmente são diurnos. Então, às vezes, as pessoas que trabalham, às vezes não, a grande maioria das pessoas que trabalham no IES particular, elas trabalham para pagar o curso delas. Então, às vezes, elas não têm tempo. Imagine, a pessoa trabalha o dia todo, sai do trabalho 6 da tarde, vai para a faculdade, geralmente até chega um pouco atrasado. Então, a pessoa não tem cabeça de pensar em pesquisa. Então, a forma como isso é trazido para a gente também, é importante da gente dar esse retorno, porque não é que não existe o interesse, por isso a faculdade não oferece. É porque é difícil mesmo. Mas a gente tem ali, agora vencendo as dificuldades, Emília, a gente tem pessoas que se disponibilizam a dar esse retorno social. Então, por exemplo, eu encontrei um professor que me acolheu, foi Julita, né? Ela me acolheu porque eu tinha interesse, mas eu também trabalhava, Carol também trabalhava na época, mas a gente ia fazendo as coisas ali aos poucos. Então, essa dificuldade, ela acabou sendo sanada. A segunda dificuldade, que eu acredito que seja, né, que a gente encontrou, é que às vezes a gente precisa e muito erradicar esse preconceito com quem é de instituição privada, né? Carol, ela comentou, mas a gente não foi mais a fundo, mas eu lembro que a gente entrou juntas no mestrado, e aí no primeiro dia teve a apresentação, né? Todo mundo perguntando de onde você é, qual a sua formação. Aí a gente lá, enfermeira da FAT aí. Da FAT? Acreditem. Mas existe um preconceito que a instituição privada ela não forma pesquisador. E a gente precisa desmistificar isso. A gente precisa que os estudantes da universidade particular, eles, né, se mobilizem, e é nesse aspecto que eu chamo a atenção dos diretórios acadêmicos, porque vocês são a oportunidade de levar a voz do estudante, de trazer isso para a instituição que vocês desejam, né, que a pesquisa ela seja mais presente na formação de vocês. Então, o diretório acadêmico ele tem essa importância de trazer para a faculdade e dizer, olha, a gente precisa disso, né? O serviço oferecido precisa incluir esses aspectos, né? As mobilizações das ligas acadêmicas, elas trazem um pouco mais de acesso dos alunos à pesquisa de uma forma não tão, digamos, que não necessita de tanta dedicação exclusiva, como, por exemplo, em núcleos de pesquisas maiores. Então, a gente tem, eu acredito que as maiores dificuldades é o acesso. Mas uma vez que a gente descobre o caminho, a gente, se manda
e vai aprendendo no caminho do jeito que se faz. Então, se a maioria de pessoas que estão aqui são de universidades particulares e desejam fazer pesquisa, não desistam de jeito nenhum. A gente é a prova viva, vivíssimas, que a gente consegue. E a gente está aqui para, eu acredito que essa seja a fala de Carol, para abrir o caminho para que quem deseja e que a gente puder fazer acessar, a gente também quer ser uma ponte ali, uma via de acesso para vocês. Eu acho que, diferente de Bruna, eu sou igual a Liliane, que subiu a tag aí. Eu não fiz monitoria porque eu queria ser professora, porque eu queria ser cientista. E eu achava que eram coisas diferentes. E Bruna sempre fala muito bem, né? Eu sou mais tímida, então a monitoria foi uma forma de abrir a porta para que eu chegasse, primeiro, a quebrar a timidez, segundo, para ter acesso à Julita, que na época era a professora que eu vislumbrava, que fazia pesquisa e que talvez poderia me apoiar numa tentativa de fazer pesquisa em uma instituição que não tinha nenhum núcleo. Então, essa foi a minha primeira dificuldade, foi encontrar um professor. O problema está nos professores? Não. A gente tem um corpo docente extremamente qualificado, a FAT, hoje eu acredito que seja inclusive uma exigência de contratação, tem um corpo praticamente formado todo por mestres e doutores. Mas a gente ainda tem um problema que é não... Gente, minha irmã, É linda. A gente ainda tem um problema sério que é o não incentivo. Fazer pesquisa requer tempo. E muitas vezes o professor ele é pago pela carga horária que ele dá a aula. E ele tem vínculo com outras instituições, diferente das instituições públicas, que a maioria são de dedicação exclusiva. Então, é muito difícil também para o professor abarcar essa realidade da pesquisa quando não se tem um núcleo formado e também não recebe incentivo financeiro para isso. Então, no momento, eu encontrei Julita na monitoria e foi uma facilidade. A primeira dificuldade foi não encontrar, depois que eu encontrei foi uma facilidade. E o segundo problema é que eu achava ótimo ir para a UFES fazer pesquisa, eu estava super satisfeita com o núcleo que me acolheu, mas eu não achava justo eu não ter um núcleo na minha instituição. Só pelo fato de ser particular, e eu achava que isso era um ponto extremamente problemático. E na época eu vivi o primeiro diretório ainda da FAT, 10 anos de diretório, eu ainda vivi a experiência do primeiro, entrei no segundo como secretária, no segundo mandato, no terceiro eu fui presidente, a gente começou a insistir na abertura de um núcleo e a gente conseguiu abrir o NES, que funciona até hoje e que, graças a alunos mobilizadores, estou vendo aqui, a gente está retomando as atividades, já que para existir núcleo de pesquisa a gente precisa de professores e estudantes, mas quem faz pesquisa são vocês. Nós somos suporte, nós somos apoio, e como eu falei, nós não somos sozinhos, então a gente precisa que todo o conjunto funcione para que as pesquisas saiam. Então eu acho que essas foram as duas maiores dificuldades. Certo. Dando continuidade, a Tatiana Oliveira, ela comentou: eu achava que monitoria era só para tirar dúvidas dos estudantes na aula em laboratório. Bem esclarecedor, perfeito. E aí, nesse sentido, eu gostaria que a professora Bruna, ela comentou, gostaria de falar um pouquinho sobre isso. E aí pode corroborar com a fala da professora Carol também. Bom, a monitoria, geralmente, a primeira impressão que eu tive da monitoria, na verdade, foi que os alunos me odiavam. Gente, eu tô sendo bem sincera aqui com vocês, me abrindo aqui com vocês, mas a primeira impressão que eu tive quanto monitora foi que os alunos me odiavam. Porque se tem aquela ideia, que não é uma ideia muito legal, que quando você é monitora de uma disciplina, você sabe mais. E, na verdade, você está aprendendo muito mais quando você é monitor de uma disciplina. Por quê? Você não vai, por exemplo, para uma aula de laboratório, de uma disciplina lá, aleatória, sem estudar. Para quando alguém tirar uma dúvida, como a colega falou, pedir uma dúvida, você não saber tirar. Então, na verdade, a monitoria, ela é para
um estudante da graduação uma vivência prática do que é a docência. É, de fato, você se colocar até onde também, isso também tem outro detalhe, viu, gente? Não é todo professor que você vai ser monitor, que ele vai te abrir o espaço para que você tenha acesso a tudo. Mas eu, graças a Deus, eu fui monitora também só de uma professora, mas a gente tinha um relacionamento muito bom. Então, eu tinha aquela vivência, eu poderia, durante o projeto lá da monitoria da disciplina dela, a gente tinha uma aula por semestre, que era dada pelo monitor. Tremia mais que tudo, mas cada semestre ia ficando mais fácil. Né, como a colega falou assim, quem é tímido vai perdendo a timidez. Mas se eu fosse definir de fato, Hanna, o que é a monitoria, é uma vivência. Como você vai lá fazer um estágio no hospital a gente não vai fazer estágio de enfermagem, de fisioterapia, nutrição, pedagogia, que eu vi que tem uma colega que está online aqui que está fazendo pedagogia. Então, a monitoria é uma vivência. É você vislumbrar como seria ali a carreira acadêmica enquanto docente. E aí, quanto mais você vai trabalhando isso em você, mais isso vai se abrindo. Mas entendam, vai ter gente que vai amar ser monitor e vai ter gente que vai odiar ser monitor. Porque quando a gente não tem afinidade, não adianta. Então, mas quem deseja ter essa vivência, tenham porque é muito bom. E às vezes você se descobre. Você, não tem uma aptidão para isso, mas você se deu bem lá numa disciplina, acha que pode ajudar outras pessoas, é até uma forma de você retornar isso, tenta a monitoria, e às vezes tem pessoas que nunca se imaginaram professor, e foi na monitoria que se descobriu, né? Então, uma oportunidade legal, e que eu sugeria, sem medo de errar, a 100% dos meus alunos a tentar, mesmo aqueles que acham que não vai gostar, porque é uma vivência muito boa. A professora Carol quer comentar também? Não, eu acho que a gente pode dar continuidade. São muitas perguntas. Tá bom. A Vanessa Borges, ela perguntou: qual a área mais carente de pesquisa e pouco discutida da América do Sul? Vocês saberiam? Vanessa, nós estamos falando de países subdesenvolvidos. Então, pensar problemas relacionados à vulnerabilidade social das pessoas, eu acho que nunca vai ser em excesso. Pensar em atender pesquisas relacionadas a subgrupos de pessoas também nunca vão ser em excesso. E pensar em uma vulnerabilidade ou pensar em uma área escassa na América do Sul toda, com esse tamanho todo, eu acho que a gente seria muito audacioso. Mas eu acho que se a gente pensar na vulnerabilidade aqui de Feira de Santana, ou daí de Salvador, e a gente conseguir mostrar essa vulnerabilidade, eu acho que a gente está fazendo muita coisa, porque os nossos problemas muitas vezes são semelhantes, mesmo com essas distâncias territoriais. Então, quantos artigos a gente publica, ou quantos artigos a gente lê que foi feito em outro país e que nos inspira a pensar em repetir esse estudo aqui na minha realidade, porque eu acho que a população é bem semelhante. Então, eu acho que nós estamos falando de país, sobretudo depois dessa crise que a gente vive, que não é só uma crise epidemiológica, é uma crise financeira, é uma crise sanitária. Pensar nos problemas relacionados à vulnerabilidade ainda é um carro-chefe. Concordo com Carol, acredito que esse seja o foco, de fato, pensar em especial as populações e só, sim, aleatoriamente falando um tema bem bacana aí para quem, só para tirar o gostinho, né, de responder a dúvida da Vanessa, que perguntou? De responder, a gente hoje trabalha há pouco tempo, não é um tema antigo, é um tema de 5 anos para cá no máximo, que são doenças emergentes e reemergentes. O que é que seriam essas doenças? As doenças emergentes são aquelas doenças que, via de regra, estavam assim, né, deram uma estourada aí e acabam afetando, né, e que tem um crescimento, está crescendo aí exponencialmente os casos. E quais são as doenças reemergentes? São aquelas doenças que
priori, né, se tinha conseguido alcançar um platô, a gente tinha aí alcançado um período tranquilo, mas essas doenças elas voltam a crescer, como é o caso do sarampo, HIV/AIDS, a gente já considera uma doença reemergente, não que tenha deixado de crescer, mas que a forma como está se espalhando na população, ela tende a gente ter um retorno maior dessa pandemia, e dessa epidemia, que não deixa de ser uma pandemia, claro, e a gente tem outras doenças que vocês podem estar procurando, como a Carol disse, as necessidades. Por exemplo, tem locais que tem muita leptospirose. Não é normal você ver leptospirose por aí, mas são doenças, gente, que são negligenciadas. Que quando a pessoa, né, Hannah, quando alguém fala assim, às vezes ninguém nem conhece o que é leptospirose, porque não está dentro da realidade. Amiga, Então, um quadro legal para vocês estudarem seria esse: doenças emergentes, reemergentes negligenciadas. Oi, amiga. só para falar, você falou da leptospirose, eu lembrei, a gente orientou agora uns alunos de iniciação científica que eles propuseram estudar a leptospirose. A gente, poxa, leptospirose. Aí eles foram estudar a leptospirose e graças a essa pandemia, ninguém pode sair para fazer pesquisa, eles utilizaram dados do DataSUS e conseguiram provar em um estudo que não tinha nada publicado até então na literatura nacional, que existe uma tendência da leptospirose hoje de sair dos interiores e está aí cada vez mais nos centros urbanos. É só para mostrar que foi um estudo de dados secundários de um tema Bacana. teoricamente batido, feito em casa, num período de pandemia que garantiu aos meninos uma publicação excelente, que já tem algumas citações. Então, são coisas importantes para a gente começar a pensar, eu acho que nas possibilidades de pesquisa, tanto em tempos de pandemia, tanto em tempos de cessação de recursos. Com certeza. Bacana. Dando continuidade, agora eu vou fazer duas perguntas, porque elas têm uma perspectiva um pouco semelhante. A primeira é, a Mônica Dantas perguntou, uma das grandes dificuldades da pesquisa de campo é a demora da aprovação do CEP, que é o Comitê de Ética em Pesquisa? A Prince Ellen também perguntou, para fazer um relato de caso, tem que pedir autorização, assim como pesquisa de campo na plataforma Brasil, e discente pode pedir ou só com o orientador doutorando ou doutor? Carolzinha vai tirar essa dúvida, que ela é membro do CEP. Pode ajudar. Vamos lá. A dificuldade é o CEP? Não. Não, gente. Pelo menos, eu vou falar da nossa realidade, eu acho que eu tenho experiência das duas realidades, enquanto pesquisadora, a realidade da UF e a realidade da FAC. O tempo que normalmente as pesquisas se tramitam no Comitê de Ética são de 60 dias, mas tem um tempo que ainda pode se estender até 90 dias. Pelas experiências na FAT, nós observamos que os projetos enviados dentro do prazo, existe um calendário, né? Existe um calendário de reuniões do CEP e você tem que cumprir aquele calendário. Você manda seu projeto antes da reunião. Normalmente, todos os projetos que são enviados para as reuniões do CEP na FAT são avaliados pelo comitê. São emitidos um parecer. Onde estão as principais pendências? E é aí que vem o atraso no CEP, que não é consequente do CEP. Eu acho que é muito voltado para o pesquisador. É que as pendências são em elementos básicos, como, por exemplo, o termo de consentimento que não está na formatação adequada, porque existe um padrão para essa formatação. Se você se atenta a isso, você já adianta. Documento não assinado. Então, são algumas pendências que poderiam ser evitadas, mas que, infelizmente, eu acho que pelo correr da submissão do projeto acaba indo sem, e isso acaba demorando, teoricamente, o processo. Mas eu acho que esse não seja um ponto burocrático, ou esse não seja um ponto problemático para as pesquisas do campo. A pesquisa só tem que estar bem alinhada, bem fundamentada. A outra pergunta, os relatos de casos precisam passar por aprovação? Sim. Ele precisa passar por uma avaliação do comitê, assim como os estudos que são feitos com base em dados de prontuário. Então, a gente precisa resguardar ainda assim os direitos das pessoas, em ter a sua privacidade e a sua autonomia em participar da pesquisa, mesmo que um único sujeito. E a outra pergunta, foram três, né?
A outra pergunta foi se o graduando podia submeter o projeto na Plataforma Brasil. Não, a Plataforma Brasil ela é restrita para... você precisa ter como pesquisador responsável um professor, um orientador, ou um doutorando, mostrando, mas que de preferência esteja vinculado como docente ou como pesquisador responsável daquela pesquisa. A próxima pergunta é da Tatiana Oliveira, e ela pergunta: já posso dar início à pesquisa do TCC? Ainda estou no 6º semestre de enfermagem. Aí, já para fazer outro bate-tabela, Elieusa Costa, ela perguntou: como surgiu o desejo de vocês pela docência e se vocês sofreram preconceito por serem alunas de IES particular? Até hoje. Se ele responde, Elielza. Mas eu vou Mas lhe a dizer, gente faz questão de botar lá, olha o Elielza, negócio do Congresso FAT. eu vou te dizer que a gente sofre até hoje, mas para mim nunca foi um problema, porque eu acho que as pessoas não têm que nos medir por de onde nós viemos, e sim por quem nós somos. Sabe, as pessoas têm uma visão muito precipitada e às vezes, poxa, de instituição superior, particular, lá faz pesquisa, a pessoa nem abriu o seu Lattes para ver o que você já produziu. E aí eu vou lhe dizer uma coisa, eu tenho muito orgulho de dizer que eu vim da FAT, em todos os lugares eu me apresento como enfermeira formada pela FAT, porque eu acho que eu vou deixar de ser várias coisas na vida, mas a única coisa que eu não posso deixar de ser é enfermeira, né? A vida inteira a profissão que eu vou carregar vai ser enfermeira. Se eu fizer outra graduação, eu vou ser alguma coisa mais enfermeira. E para eu ser professora, antes eu sou enfermeira. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que sou enfermeira formada pela FAT. E só para lhe deixar um pouco mais motivada, eu vou lhe dizer que saiu o resultado. Demora um pouco, assim, né, para a gente ter acesso a esses resultados dessa seleção. Mas eu fiquei sabendo esse ano que concorrendo com secretário municipal de saúde de outro estado, com um profissional que tem 10 anos de vigilância em outro estado, eu fui o primeiro lugar no doutorado, na seleção do doutorado. E eu vim da FAT. Tá? Eu deixo isso muito claro o tempo inteiro. É nosso orgulho essa menina. A pergunta da Tatiana sobre dar início à pesquisa de TCC no 6º semestre. Vocês podem perguntar. Tatiana, eu sou sua professora de TCC. Tatiana, não pode cursar TCC no 6º semestre, mas você já pode entrar em contato com o professor que está na área que você quer estudar. Você pode ter contato com ele, falar que você tem interesse em que ele lhe oriente, porque ele está naquela área que você tem interesse. E a partir daí ele já pode começar a te indicar referências para você ir lendo e pensando melhor sobre o seu projeto. Sempre pode começar. Oficialmente, você só pode dar entrada na disciplina no 8º semestre. Mas você já pode sim fazer um contato com quem você tem interesse de começar a trabalhar. Ou então você precisa gastar tempo para poder convencer a orientadora a trabalhar com o que você quer, né? Que foi o meu caso. Que passei um semestre suando para ela orientar, porque ela não orientava o meu tema, mas valeu a pena. Comece agora que a gente vai. Obrigada pela dica, então, viu, Bruna? Porque eu vou passar, então, esse próximo semestre convencendo algum professor a ser meu orientador, porque pro meu tema também não tem muita gente, não, para orientar. Eu fiz isso, Hanna. Eu fiz isso e hoje eu passo por isso e vejo que a gente soa tanto para orientar quando não é do rol da gente. Não desista. Mas também é uma devolutiva do estudante de estar ali correndo atrás e fazendo por onde, mesmo que o orientador também não seja da linha. Eu acho que e é a uma gente aprende devolutiva. muito. O orientador aprende muito. Sim. A Vanusa Oliveira, ela parabenizou vocês pela palestra e ela perguntou como ela deve fazer para participar da monitoria, pois é muito tímida e tem dificuldade de se expressar na vida e na faculdade, e ela faz fisioterapia e está no 4º semestre. Como é o nome? Vanusa Oliveira. Vanusa, a primeira coisa é você tentar a monitoria de uma área que você gosta muito. A primeira dica que eu dou.
Depois que você pense com o seu orientador, com o professor que você vai apoiar na monitoria, atividades mais administrativas e mais próximas a orientações individuais. Eu não sou tímida para conversar só com Bruna, mas eu fico com vergonha quando eu vejo 100 pessoas, 74 pessoas na sala. Então, eu acho que você começa assim, é um trabalho de formiguinha mesmo. Você começa ajudando um aluno, depois você faz um grupo de alunos, e quem sabe um dia você está dentro da sala dando aula de um tópico especial junto com o seu professor. Com certeza. Justamente. Fagner Bica, ele perguntou: boa tarde, tenho uma dúvida em relação ao currículo e ao percurso acadêmico, como a professora abordou. Durante a fala, participo muito de cursos de extensão e eventos internacionais online. Isso conta como uma futura vaga de mestrado e doutorado? Isso se refere ao barema. Olha, conta e não conta, né? Conta tudo que você fizer. Aprendam que tudo, absolutamente tudo que vocês fizerem, vocês podem acrescentar no currículo Lattes. Desde um treinamento de 1 hora a cursos, né, extensões maiores, vocês podem acrescentar. Mas, se você já tem, Fagner, um direcionamento, o ideal é que você faça coisas dentro da área que você pretende fazer esse mestrado. Por exemplo, não adianta você querer fazer o mestrado em uma área muito específica, não sei, em nefrologia, né? Eu acho que eu tô com nefrologia hoje na boca à torta e direito. Eu estava perguntando se era novos planos. Não, né, não, irmã. Fazer na área de nefrologia e você ter muita coisa, tipo, muita publicação na área de cardiologia, de DST, isso conta? Conta. Mas a pessoa que vai te avaliar lá para fazer o seu doutorado em nefrologia, ele vai dizer assim, poxa, fulano quer fazer o doutorado dele em nefro, mas ele tem tanta publicação aqui que não tem muita coisa a ver, sabe? Então, quando você vai fazer uma seleção de alguma coisa, o barema, ele existe e você tem uma pontuação em cima. Então, vocês podem trabalhar no currículo Lattes de vocês. Escrita de artigos, participações em eventos em congressos, capacitações, publicações de trabalho. Mas quando a pessoa que vai te avaliar, que geralmente é uma banca, ele te dá a pontuação, supondo que vale, sei lá, 3 pontos. E aí você chegou lá nos 3 pontos e, poxa, fulano fechou o barema dele, legal. Mas aí a pessoa que vai te avaliar, ele vai pegar 2 pessoas, pessoa A e pessoa B, ambas concorrendo para a mesma vaga. E ela olha ali e diz assim, poxa, Carol vem se esforçando, publicando bastante na área de nefron, o orientador de Carol é na área de nefron, então ela tem uma trajetória, sabe? Uma avaliação um pouco de trajetória também. Isso quer dizer que eu não vou passar? Não. Currículo, ele é importante, Fagner, em qualquer situação. Então, o que você puder fazer para você enriquecer seu currículo, e especialmente com coisas que te dêem um respaldo, em instituições que sejam, né, que tenham respaldo, porque às vezes a gente faz muito cursos assim aleatórios por aí, e que às vezes não conta muito no nosso currículo, mas que você busque fazer também dentro da área, até para saber se é o que você quer mesmo. A não ser que você vá fazer numa área, numa ampla, tipo saúde social, saúde coletiva, aí você tem o respaldo de estar em outras áreas também. Complementa aí, Carolzinha. Não, eu só queria deixar a dica que, para quem está no início e ainda não tem um direcionamento de qual área quer seguir, que compareçam a eventos mais amplos. Por exemplo, tem mais opções. Eu poderia me dar o luxo de presente de aniversário aí a um congresso nacional. E lógico que a FAT me ajudava. E aí, o que era que eu fazia? Eu ia para evento de enfermagem, Congresso Brasileiro de Enfermagem. Porque eu sabia que se um dia eu fosse fazer mestrado em saúde coletiva ou mestrado em enfermagem, aquele congresso me geraria um retorno. Então, eu sempre, quando para os alunos mais novos, eu oriento que vocês vão para eventos, que vocês possam frequentar eventos mais gerais. Não o Congresso Americano de Cardiologia. Eu nem sei se eu quero cardio ainda, é um investimento alto. Então, façam investimentos altos nesse primeiro momento em congressos gerais, porque eles têm pontuação alta no baremo.
E aí, depois, quando você for focando em que área você quer seguir, é que você comece também a ir para esses congressos mais específicos. Mas sempre que eu pude optar, eu tentei optar por eventos que conseguissem abarcar uma área maior. E até assim, rapidinho, ai, desculpa te interromper, Hannah. Só para a gente ter uma ideia, às vezes a gente pensa, faz planos, né, em um caminho, e a vida te leva em outros e você gosta, né? Por experiência muito pessoal minha. Carol aí, que me conhece desde a graduação, eu sempre fui e ainda sou apaixonada por oncologia. Tanto é que eu terminei a universidade e corri para fazer uma pós-graduação porque eu pensava, o sonho da minha vida era trabalhar numa unidade de câncer. E aí, quando eu fiz minha seleção do mestrado, fiz a seleção lá com um projeto de oncologia, seguindo o que eu tinha feito na graduação, e fui aceita, crente que eu ia continuar com oncologia. E aí eu tinha, né, feito contato com o orientador, e no dia que ele chegou para conversar comigo, ele falou assim, olha, só tem uma questão, eu não vou orientar esse tema aí que você fez, não. Eu trabalho com HIV/AIDS. Aí ficou, sabe o que é você cair no chão de tristeza? Era eu. Eu falei, rapaz, todo caso eu já tô aqui, vou lá.